Bom pessoal, bem-vindos aí à nossa aula de hoje. O nosso encontro vai ser sobre comportamento e estatística das partículas. Lembrando, então, que na aula passada a gente formou o quadro que constitui as partículas elementares que a gente conhece dentro da estrutura da matéria. Então, de que são feitas as coisas, né? Foi isso que a gente respondeu na aula passada e a aula terminou, né, com, se não me falha a memória, com esse quadro aqui. Então, a gente sabe que as partículas que compõem a matéria são as partículas que são elementares, né, que são os quarks e os leptons, pelo menos até onde a gente sabe. E a diferença entre quarks e leptons é que os quarks se agrupam, tá? E eles se agrupam e formam outras partículas, uma montoeira delas. Essa montoeira de partículas formadas por quarks são os mesons e os baryons. Então, os mesons são formados por 2 quarks e os baryons são formados por 3 quarks. Então, os quarks eles são elementares, mas não são encontrados sozinhos. Eles formam os hadrons. Lembra disso, que são mesons e baryons. Os leptons, pessoal, esses sim, eles são fundamentais e encontrados sozinhos, eles não formam outras partículas. Então a gente tem o elétron, o tal e o míon, e o neutrino do elétron, neutrino do tal e neutrino do míon. Esses três aqui não têm carga elétrica, esses três aqui têm carga elétrica, tá certo? E os quarks são em 6 tipos, ou 6 sabores, né? Os leptons também em 6 sabores, ou 6 tipos, né? Up, down, strange, charm, top e bottom. Esses são os quarks. Então, esse é o quadro das partículas que compõem a estrutura da matéria, que a gente encontra na estrutura da matéria. E aqui na direita a gente tem as partículas mediadoras, que tem a ver com as interações fundamentais da natureza. Então, o fóton, que é mediador da força eletromagnética, que é o que a gente viu, os bósons Z e W, que são mediadores da força fraca, que tem a ver com a radioatividade, o gluon, que é mediador da força nuclear forte, e o graviton, que tem um asterisco ali porque ele ainda não foi detectado experimentalmente, que é um mediador da força gravitacional. E aqui a gente tem o H, que é o bóson de Higgs, que foi recentemente descoberto em 2012, se não me engano, que é mediador de massa. Então é graças à interação com o Higgs que essas outras partículas vão ter massas diferentes, porque elas interagem com esse bóson de Higgs de forma diferente. Bom, e aqui embaixo é disso que a gente vai tratar na aula de hoje, né? Então, como que essas partículas se comportam? Veja, férmions e bósons não são nomes de partículas, são categorias. Então é bem importante entender isso, que é a primeira coisa aliás, não é a primeira, é o que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Então a pergunta é como que essas coisas todas aí se comportam? E a resposta é, ou elas se comportam como férmions, ou elas se comportam como bósons. Então, bósons e férmions não são partículas, mas sim categorias de comportamento dessas partículas. Então, quarks e leptons se comportam como férmions e as mediadoras se comportam como bósons. E os hadrons? Bom, os hadrons a gente vai ver já já, né? Os hadrons são aquelas formadas por quarks, só lembrando. Então, como será que esses hadrons também vão se comportar? Bom, gente, então férmions e bósons, repito, não são partículas, são comportamentos dessas partículas. Então, são categorias dessas partículas, tá? Então, só para lembrar, ó, os nossos bósons ali naquela tabela que terminou a aula passada são as partículas mediadoras, tá? Mediadora de massa, no caso do Higgs, e mediadoras de força. E os férmions são os constituintes da matéria, da estrutura da matéria, que são os leptons e os quarks, que a gente acabou de ver ali. Bom, tá. Então, qual que é a diferença? Pessoal, primeiro lembra lá que as partículas elas têm uma propriedade chamada de spin, que tem a ver com o momento angular intrínseco, uma propriedade intrínseca. Da mesma forma que tem carga elétrica e tem massa, elas também têm spin. Então, spin é uma propriedade das partículas. Para o que nos interessa aqui, é suficiente entender dessa forma. Então, spin é uma propriedade. Então, um quark lá vai ter spin, um elétron vai ter spin, vocês estão bem acostumados com o elétron na química, né? O spin do elétron, que é mais um meio, menos um meio, depende da orientação dele ali no orbital onde ele está, no estado dele. Então, o spin é uma propriedade, tá? Uma propriedade das partículas. Pessoal, a diferença entre férmions e bósons é que os férmions eles têm spin fracionário.
Então, um elétron, só para chamar a atenção, que tem spin meio, é fracionário, é um meio. Então, um elétron se comporta como férmion. Tá? Lembra, férmio e bóson é comportamento, é uma categoria. Então, o elétron faz parte da categoria férmio, ok? Agora, se eu pego, por exemplo, partículas que têm spin inteiro, e depois a gente vai ver um quadrinho aqui, não precisa ficar decorando isso, elas vão se comportar como bósons, tá bom? Então, é assim que funciona. Os spins fracionários são partículas que são fermiônicas, ok? Se comportam como férmions. E os spins inteiros, e o zero está incluído, se não tiver spin, se for spin zero, né, também se inclui ali como bósons. Então são partículas bosônicas, de comportamento bosônico. Isso é uma diferença explícita. Então como que eu sei se é um ou se é outro? É só ver o spin. Se for fracionário, se for inteiro. Morreu aí, acabou, não tem mais o que fazer. Na prática, o que isso significa? Na prática, pessoal, significa essa outra coluninha aqui da minha tabela. Os férmions, eles obedecem o princípio de exclusão de Pauli. Significa que eu não posso ter duas partículas iguais, fermiônicas, que ocupem os mesmos números quânticos, que ocupem o mesmo estado. Isso não acontece. Lembra, cada elétron tem o seu conjunto de números quânticos na distribuição eletrônica de um átomo, por exemplo. E isso acontece porque a gente viu, os elétrons são fermiônicos, eles têm spin meio. Então, eles obedecem o princípio de exclusão de Pauli. Eu não posso ter dois elétrons com os mesmos números quânticos, e no mesmo lugar do espaço, né? No mesmo átomo, o mesmo número, o mesmo conjunto de números quânticos. Isso não pode. Se forem átomos diferentes, tudo bem, porque são locais diferentes do espaço. Aí cada um que segue a sua vida. Mas eu não posso pegar duas partículas fermiônicas no mesmo lugar do espaço com os mesmos números quânticos. Não, isso não pode acontecer. Esse é o princípio de exclusão de Pauli. Os férmions obedecem esse princípio. Os bósons não obedecem esse princípio. Tá? Eles não seguem aí o princípio de exclusão de Pauli. Eles não respeitam o princípio de exclusão de Pauli. Então, eu posso ter um monte de bósons com o mesmo estado, no mesmo lugar. Tá? Essa é a diferença prática. Os férmions não. Os férmions, se eu tenho um elétron aqui com esse determinado estado, eu não posso ter outro elétron aqui também nesse mesmo estado. Não vai acontecer, não pode acontecer, por causa do princípio de exclusão. Se eu tiver um bóson aqui com determinado estado, eu posso juntar outro bóson aqui nesse estado. E eu posso juntar outro bóson aqui nesse estado, e eu posso juntar outro bóson aqui nesse estado, porque eles não obedecem o princípio de exclusão de Pauli. Tá bom? Essa é a diferença prática. Então, pessoal, lembra, quando a gente discute química quântica ou física quântica ou a própria estrutura da matéria, vocês devem ter visto isso com os átomos, os níveis de energia num átomo, num sistema quântico, num sistema atômico, não são níveis contínuos. Eu não posso ter a quantidade de energia que eu quiser. Eu só posso ter níveis de energia específicos. Os níveis de energia são, portanto, quantizados, essa é a palavra. Ou seja, existe o estado fundamental, e esse estado fundamental não é de energia zero, pelo princípio da incerteza de energia e tempo que a gente viu na aula passada. Então, o estado fundamental não é com energia zero, é com determinado nível de energia, não pode ser zero absoluto de energia, tá? Porque daí eu não tenho incerteza nenhuma, é zero total, que foi a discussão da aula passada. Tá? Então, o menor nível de energia que eu posso jogar um elétron, uma partícula qualquer, eu estou dando o elétron porque é o exemplo que a gente está mais acostumado, mas qualquer partícula, o menor nível de energia que eu posso jogar essa partícula não é zero, é o estado fundamental, é o primeiro nível de energia, que não é zero, tá bom, gente? Então, a energia mínima nunca pode ser zero. E depois eu tenho a próxima, e depois eu tenho a próxima, e depois eu tenho a próxima, como se fossem vários degraus. E eu nunca posso ter uma energia intermediária entre os degraus, tá? Ou a partícula está nesse nível de energia, ou no próximo, ou no próximo, ou no próximo. Nunca no meio do caminho entre essas energias. É como se fosse uma escada de energia. Ou ela tem o primeiro degrau, no chão ela nunca pode estar. Sempre no primeiro degrau, ou no segundo, no terceiro, ou no quarto. E assim por diante, tá? É só lembrar da distribuição dos elétrons. Eles nunca têm energia zero. Eles têm um menor nível de energia, ou acima disso, em níveis quantizados, tá bom? E aí, o princípio de exclusão de Pauli, então, diz que duas partículas idênticas, dois elétrons, por exemplo, não podem ocupar o mesmo nível de energia no mesmo local, né? No mesmo átomo. Se forem átomos diferentes, tudo bem. Se for no mesmo local, não pode.
Então um desenhozinho, gente, usando essa analogia dos níveis de energia como uma escada de energia, o nível mais baixo seria esse aqui, ó, que não é zero, é o primeiro degrau, tá, gente? O estado fundamental. E o próximo é esse nível de energia, o próximo é esse nível de energia, o próximo é esse. Então isso aqui é como se fosse uma escada de energia, valores de energia que essas partículas podem ter, tá? Isso aqui não é um sistema físico no sentido de é uma escada real e tal, não é isso. É uma representação no desenho de níveis de energia e onde essas partículas, qual valor de energia elas podem ter, tá bom? Então, se essas partículas são bosônicas, como por exemplo as partículas mediadoras lá, como a gente viu, né? Elas não obedecem o princípio de exclusão de Pauli. Então, se eu começo a baixar a temperatura do sistema, baixar a temperatura, essas partículas, e baixar a temperatura, estou falando para lá próximo do zero absoluto. Próximo, tá? Nunca exatamente zero absoluto. Mas eu começo baixando a temperatura, baixando. E essas partículas, como são bosônicas, não seguem o princípio de exclusão de Pauli, elas podem se aglomerar todas no mesmo nível de energia e no mesmo local. Tá? Bósons, então, não seguem o princípio de exclusão de Pauli, elas vão se aglomerando tudo no nível mais baixo de energia. Então, quanto mais frio chegar próximo do zero absoluto, pessoal, vamos lá, mais partículas eu vou ter nesse mesmo estado, que é o estado fundamental. E menos partículas eu vou ter com energia mais alta. Lógico que eu estou chegando bem próximo do zero absoluto, a energia das partículas vai embora. Elas não têm mais energia térmica, né, para ficar lá em cima, em níveis de energia. Então elas vão tudo para o estado fundamental, né? Tendem todas para o estado fundamental. Isso forem bósons, que não seguem o princípio de exclusão de Pauli. E se forem férmions? Será que elas poderiam, todos os elétrons no mesmo átomo, se eu boto lá próximo do zero absoluto, e todo mundo para o estado fundamental de energia? A resposta é não pode, gente. E não pode por quê? Porque elétrons são férmions, porque têm spin fracionário e, portanto, respeitam o princípio de exclusão de Pauli. Então, o que aconteceria é que eles também tenderiam, pessoal, vamos lá, atenção aqui, eles tenderiam ao nível mais baixo de energia. Mas a hora que o primeiro estiver ocupando esse nível mais baixo, o segundo elétron só pode ocupar o próximo. E o terceiro só pode ocupar o próximo. E o outro só pode ocupar o próximo. Quer dizer, eles se empacotam nos níveis de energia, os férmions. Tá? Então, um dos elétrons, por exemplo, vai estar lá no nível fundamental, o próximo tem que estar no próximo nível, porque é princípio de exclusão. O próximo só pode estar no próximo e assim por diante. Então, no caso ideal, ideal hipotético, porque a gente sabe que o zero absoluto não é atingido, mas se a gente pudesse atingir o zero absoluto, pessoal, com um sistema de férmions, como um sistema de elétrons, por exemplo, e a gente já vai ver várias outras partículas, eu só estou dando o exemplo do elétron, repito, que é o mais comum, tá? Então, se eu pegar um elétron e botar lá bem próximo do zero absoluto, eles se empacotam aqui do nível fundamental até um máximo que eles vão atingir ali. Esse máximo hipotético é chamado nível de Fermi, tá, gente? Ou que tem energia de Fermi. Então, esse nível de energia é o nível de energia de Fermi. Repito, o que significa isso? Se eu pegar um sistema fermiônico, baixar a temperatura para o zero absoluto, hipoteticamente, porque nunca vai ser exatamente no zero, mas vamos lá, então eu levaria todo mundo para o zero absoluto e eles se empacotariam em valores de energia. O máximo valor de energia atingido, já que não dá para ir todo mundo para o zero, porque é férmion, princípio de exclusão, então esse máximo ocupado é o nível de Fermi, que tem energia de Fermi. Tá? Então não dá para baixar a energia dessas partículas abaixo disso, porque princípio de exclusão, já tem outros elétrons ocupando aqueles níveis de energia mais baixos. Tá bom? Então esse é o nível de Fermi ou energia de Fermi. Então vamos lá, quem são os bósons, pessoal? Olha aí os spins, ó. Então o fóton tem spin 1, o bóson ZW tem spin 1, spin inteiro, o gluon tem spin 1, o graviton tem spin 2, mas ele é hipotético, né? A gente não detectou ainda, e o bóson de Higgs, na época dessa tabela, ele era hipotético, ele tem spin 0, mas agora ele já está confirmado, a gente achou o bóson de Higgs aí recentemente, tá? Então veja, todos os casos aqui, ó, com spin inteiro. Portanto, todas essas partículas mediadoras, o fóton,
o que é a interação, né, mediadora do eletromagnetismo na aula passada, os bósons E e W, que são mediadores da força fraca, o gluon, que é mediador da força forte, só para a gente lembrar, o graviton, mediador da força gravitacional, e o bóson de Higgs, mediador de massa. Todas essas partículas com spin inteiro se comportam como bósons. Tudo bem? Aqui mostra a carga elétrica, só para a gente lembrar, tá? A carga elétrica delas, então o fóton não tem carga elétrica. O bóson, o W, ele pode ser positivo ou negativo, tem dos dois tipos. O Z não tem carga elétrica, ele é neutro também. O gluon não tem carga elétrica, o graviton não tem carga elétrica e o bóson de Higgs também não tem carga elétrica. Carga de cor, lembra aquela cor vermelho, verde e azul que a gente chamou lá na aula passada? Tá? Que não é visual, é simplesmente uma denominação de uma carga, de uma propriedade das partículas. O fóton, bóson Z e W, o graviton e o bóson de Higgs não tem carga de cor. E o gluon, se você lembrar lá, ele tem uma carga de cor e uma anticor. Tá? Então tem vários exemplos que a gente viu de absorve um gluon, emite um gluon, um quark absorve um gluon, emite um gluon. Esse gluon tem uma carga de cor e uma carga de anticor. Tá? Então, dessas partículas aqui, o único que tem carga de cor é o gluon, os demais não tem. E quem tem carga elétrica é só o bóson W, que tem carga mais um ou menos um aí no processo, tá bom? Beleza, e os férmions, pessoal, as partículas que são fermiônicas são os quarks e os leptons, que foi a tabela que a gente terminou a aula passada. Então, esses quarks e leptons são férmions porque eles têm spin fracionário, tá aqui o valor do spin das crianças, ó. Então, o elétron, como a gente tinha comentado, ele tem spin meio, portanto, né, é fermiônico, comporta como férmion e obedece o princípio de exclusão de Pauli. O míon, ele também tem spin meio, o tal, os neutrinos, né, do elétron, do míon e do tal também tem spin meio, e os quarks up, charm, top, down, strange e bottom também tem spin meio. Então são todos com spin fracionário, portanto são todos férmions que obedecem o princípio de exclusão de Pauli. Carga elétrica, o elétron tem carga menos 1, é a carga fundamental, né? Aqui também, mais 1 ou menos 1 é a carga fundamental, que é aquele 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? Ou mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, se for positivo. Então, o elétron, míon e um tal, eles têm carga elétrica negativa, tá? Menos uma vez a carga elementar. Só para a gente aproveitar, né? Se fosse o antielétron, o antimíon, o antital de antimatéria, eles também teriam o spin meio, normalmente, só que eles têm carga elétrica trocada. Então seria mais 1,6 vezes 10 a menos 19, mais 1,6 vezes 10 a menos 19, mais 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? E os neutrinos não, os neutrinos eles são neutros, tá? Então eles não têm carga eletromagnética, carga elétrica no caso. Os quarks, eles têm carga elétrica também fracionária, tá? Então, mais 2/3 de 1,6 vezes 10 a menos 19. Aqui, menos 1/3 de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Então, são as cargas elétricas aí de todo mundo que está aqui. E as cargas de cor, os leptons não têm carga de cor, então é tudo zero aqui para eles. E os quarks têm carga de cor, que pode ser vermelho, verde e azul, por isso RGB, né? Red, Green e Blue, são as três cores ali fundamentais do sistema de cargas de cor. Então, carga vermelha, carga verde, carga azul, são as cargas de cor que os quarks podem ter. Tá bom? E se forem antiquarks, só para a gente lembrar, eles têm cargas de anticor, tá? Então, anti-vermelho, anti-azul e anti-verde e assim por diante. Beleza, então vamos lá. A pergunta é o seguinte, lembra que os hadrons, né, os quarks, eles não são encontrados sozinhos, eles formam outras partículas, essas partículas são hadrons. Então eu pergunto para vocês, os hadrons, eles se comportam como bósons ou eles se comportam como férmions? Vamos ver, depende. Então vamos pegar, por exemplo, os hadrons que são mesons, que é aquele formado por dois quarks, tá? Então, se eu pegar um meson, que é um hadron formado por dois quarks, esse meson se comporta como férmion ou esse meson se comporta como bóson? Gente, se ele é uma partícula formada por dois quarks e cada quark tem spin meio,
Então, essa partícula resultante vai ter a soma desses spins, que é meio com meio. E, gente, isso vai dar um inteiro, tá? Meio com meio vai dar um inteiro. E se esses spins forem antiparalelos, mais meio com menos meio, vai dar zero, que acaba sendo considerado também spin inteiro. Então, gente, os mesons, que são formados por dois quarks, eles sempre vão ter spin inteiro, por mais que os quarks tenham spin fracionário, porque ele é formado por dois quarks. Então, os mesons, eles são sempre bósons, eles se comportam como bósons. Então, se você buscar na internet aí, tabela de mesons, se você buscar aí, tem um monte de mesons. Esses mesons, eles têm comportamento bosônico, tá, pessoal? E os baryons? Lembra que os baryons são os hadrons formados por três quarks, ok? Então, se eles são formados por três quarks, a hora que eu somo três spins fracionários, o resultado disso vai dar um spin fracionário também. Então, os baryons, eles são hadrons, ok? Que se comportam como férmions. Tudo bem, gente? Então, aqui, ó, o nosso conjuntinho vai ser, quem são os bósons? Todas as partículas mediadoras, mais os hadrons do tipo meson, que é dois quarks, formados por dois quarks. Quem são os férmions? Os leptons, os quarks e os hadrons do tipo baryons. Esses são as partículas fermiônicas, tá bom? Então é isso aí que classifica os nossos férmions e bósons, ok? Que são comportamentos das partículas. E aí, portanto, eu posso, né, lembrando aquela ideia da distribuição dos estados, então eu tenho vários estados de energia, e agora a pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte, que vocês precisam treinar aí matematicamente. Dado um estado de energia tal, então eu dou para vocês a energia do estado, eu pergunto, qual a probabilidade de encontrar uma partícula nesse estado de energia? Ou seja, como é que eu sei quantas partículas estão em cada estado, gente? Ou ao contrário, como que eu sei qual a probabilidade de encontrar a partícula em determinado estado? Então, essa brincadeira, tá? Essa pergunta é muito importante que a gente vai discutir aí na parte final da nossa aula. Então, as partículas clássicas, as distribuições clássicas de probabilidade são as distribuições de Maxwell-Boltzmann, que vale, por exemplo, para um gás. Então, o gás ideal, o nível de energia de cada átomo ali dentro, de cada átomo, cada molécula do gás, ele é dado por uma função desse tipo aqui. O F é a probabilidade. Então, a probabilidade de eu encontrar um átomo num gás ideal com energia tal. Então, esse Ezinho aqui é uma energia, é a energia do estado que eu quero, entenda, tá? Então, o F é a probabilidade. Esse termo da esquerda é a probabilidade de eu encontrar a partícula com energia tal. Com energia dada ali, com alguma energia que eu perguntei para vocês. Então, o F é uma função de E, né? É uma função da energia. Se eu der diferentes energias, eu vou ter diferentes valores de F, certo, pessoal? Então, o F é uma função da energia, por isso F de E, ou seja, o meu F de E, porque a probabilidade é função da energia que eu estou pedindo para vocês. Então, essa é a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Um gás ideal, aí as partículas no gás ideal seguem uma distribuição desse tipo aqui, tá? Agora, as distribuições que são quânticas, que são nucleares, que tem a ver com as partículas fundamentais da natureza lá nos elétrons e prótons, etc., eles são ou distribuições de Fermi-Dirac ou distribuições de Bose-Einstein, que aí, então, são distribuições quânticas. Então, a gente tem que aprender um pouquinho sobre essas fórmulas aqui. Não é tão difícil, tá? Embora pareça uma fórmula desgraçada, ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Ela não é muito difícil de trabalhar, não, desde que você entenda o que é cada um desses termos. Então, gente, por enquanto é o seguinte, ó, as partículas que são bósons, que são todas as mediadoras, e os hadrons do tipo mesons e os hadrons do tipo meson, tá? Elas seguem, então, uma distribuição de Bose-Einstein, tá? Porque são bósons, então a distribuição de Bose-Einstein que significa que obedecem essa fórmula aqui. Então, se eu tiver um conjunto de bósons, sei lá, um monte de bóson Z, um monte de bóson W, um monte de gluons, tá? Que são todos bósons. E eu digo, qual a probabilidade de eu encontrar essas partículas com energia tal, dada
um valor de temperatura aí do meu sistema e a energia que eu estou perguntando para vocês. Gente, aí é só botar nessa fórmula aqui e acabou. Tá? Então você bota nessa fórmula aqui, você vai saber qual a probabilidade de encontrar a partícula naquele estado. É simples assim. Então, para bósons, é isso aqui. Tá? E lembra que a energia de Fermi, né, não existe para bósons, então a energia de Fermi é zero, porque todo mundo pode se empacotar lá no estado fundamental. Lembra disso. São bósons, não seguem princípio de exclusão. Agora, se eu tiver uma montoeira de elétrons, então a probabilidade de eu encontrar partículas com determinado valor de energia, aí segue essa fórmula aqui, que é um pouquinho diferente. Tá? Então, E é a energia do meu estado, é a energia que eu estou perguntando para vocês, ou que eu estou dando para vocês, né? Nessa energia, qual a probabilidade? Então, eu dei a energia e eu quero o F, eu quero saber o lado esquerdo, qual a probabilidade de encontrar partículas com aquela energia. Então, o que mais que falta a gente saber? O Ezinho eu já sei, né? Que é a energia. O F de E é a probabilidade de encontrar partículas naquele estado. Então, ele é um valor entre 0 e 1, tá, gente? Repetindo. Se é uma probabilidade, é um valor entre 0 e 1. Então, se você fizer essas contas aqui e chegar que o resultado do F deu 38, tá errado, tá, pessoal? Pode ser 0,38, aí sim. Pode ser 0,52598, tudo bem. Não pode ser mais que 1, menos que 0. Tem que estar entre 0 e 1, que é a probabilidade ali de encontrar a partícula naquele estado. Tá? Então é isso. Então esse valor de F é sempre entre 0 e 1. Probabilidade de encontrar o valor, a partícula ou partículas naquele estado de energia. E se caso eu dissesse para vocês, né? A probabilidade é 28%. Então eu dei a probabilidade, pedi a energia, por exemplo. Aí eu dei o valor de F e pedi aqui o valor de E, que está aqui dentro. E agora? Agora esse F não é 38 ou 25 ou 29. Ele tem que ser entre 0 e 1. Então você vai botar lá 0,25, 0,38, 0,49. O Fzinho é sempre entre 0 e 1, tá? Então, gente, esse Fzinho entre 0 e 1 é a probabilidade de encontrar partícula no estado tal. O EF é a energia de Fermi do sistema. Lembra lá que energia de Fermi só tem para férmions, ok? E é aquela energia máxima ocupada quando está todo mundo no zero absoluto, né? Foi a que a gente viu ainda há pouco. Então, essa é a energia de Fermi. E aí, portanto, vocês vão ouvir falar num TF também, que é a temperatura de Fermi, que basicamente é só você usar uma equaçãozinha. Se eu tenho a energia de Fermi, eu tenho a temperatura de Fermi. Se eu tenho a temperatura de Fermi, eu tenho a energia de Fermi. Eles estão diretamente relacionados um com o outro por meio dessa formulazinha que está aqui. Tá? Então, o Ezinho é a energia do meu estado. O A é um fator, esse Azão aqui. Nesse caso, o Azão é 1, por isso que ele não está aparecendo. Então, esse Azão e esse Azão são parâmetros relacionados ao sistema. Eles são dados ali para vocês. Vocês não precisam se preocupar com esse Azão aí, que é um fator relacionado ao sistema. Tá? Ele vai ser dado aí para vocês. O Kzinho é uma constante, então também nada que a gente precise se preocupar. O Kzinho é esse valor aqui no sistema internacional, tá, gente? Então, 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin significa que se você botar tudo no sistema internacional, o Kzinho que você tem que usar é esse Kzinho aqui, constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 a menos 23. Por outro lado, se você quiser usar a energia em elétron-volt, volta lá na aula passada, eu falei que elétron-volt é uma unidade de energia, tá? E se converte para Joule por uma regrinha de 3. Então, se você quiser usar a energia em elétron-volt, aí você coloca o K nesse valor aqui, 8,62 vezes 10 a menos 5, tá bom? Aí você pode usar a energia em elétron-volt. Só não esquece que a temperatura não tem choradinha, tá? A temperatura, esse T que aparece aqui, é sempre temperatura absoluta. Portanto, a temperatura absoluta é a temperatura em Celsius mais 273. Não pode botar em graus Celsius, tá? Sempre temperatura absoluta ali. E o TF, né, temperatura de Fermi, correspondente à energia de Fermi, então uma relação direta entre a energia de Fermi e a temperatura de Fermi, caso você precise. Beleza? Então são essas as fórmulas, tá, gente? Então não tem muito que viajar aqui na matemática, é matemática simples, né? Por exemplo, se eu tenho esse cara aqui,
tá? Eu posso passar todo mundo que está aqui dividindo, ó, passar esse cara todo para lá multiplicando, fazer o F, fazer a distributiva aqui entre o E, que é o número neperiano, né, 2,7. Enfim, matemática básica. Se eu tenho a energia e eu tenho a temperatura do sistema, aí você vai ter que escolher qual fórmula você vai usar, né? Então você pensa, é um sistema de bósons ou é um sistema de férmions? Se for um sistema de férmions, você tem que usar a equação de férmio, tá? Se for um sistema de bósons, aí você vai usar essa equação aqui, equação de bósons. Então você sempre tem que se perguntar qual é o sistema, né? E por isso tem que saber quais partículas são fermiônicas e quais partículas são bosônicas, para você poder escolher bem qual é a fórmula que você vai usar aqui. Então, se eu dou a temperatura do sistema para vocês, o K é constante, eu dou o valor do Azão também, dou a energia, só botar aqui, subtrai, divide, tira lá a exponencial do valor na calculadora. Enfim, gente, é tudo matematiquinha, parece complicado, mas se você botar na calculadora aí, é simples, tá? Tem que resolver exemplo, tem lá na lista para vocês resolverem e eu também estou aí para tirar as dúvidas, mostrar para vocês, mas é matemática básica para resolver essas equações, beleza? E aí, então, esses casos quânticos, tá? Para você saber se você tem que usar a distribuição quântica, tá? Ou a distribuição clássica, essa é uma pergunta que vocês costumam fazer também. Mas como é que eu vou saber se o meu regime está clássico ou se o meu regime está quântico? Como é que eu vou saber se eu posso usar essa aqui para o gás ideal, por exemplo, e eu tenho que usar essa aqui numa estrela de nêutrons, que é o exemplo que vai aparecer ali já já. Então, como é que eu sei qual é das distribuições que eu tenho que usar? Se o meu sistema de férmions está obedecendo uma distribuição quântica de Fermi-Dirac ou está obedecendo uma distribuição clássica de Maxwell-Boltzmann? Gente, o juiz, para saber se você está no regime quântico, que são os regimes dessas equações aqui, ou se você está no regime clássico, que é o regime dessa equação aqui, é essa grandeza, você calcula eu não sei o nome, tá? Dessa letra grega aqui, eu não sei o nome, mas é esse V ao contrário. Esse V ao contrário se chama comprimento de onda térmico de de Broglie. Esse é o nome desse loucura aqui, desse V ao contrário, comprimento de onda térmica de de Broglie. Então você calcula isso aqui lá para o teu sistema, tá? E como é que calcula esse cara? Bom, raiz quadrada de H, que é uma constante, nada para você se preocupar, então 6,63 e 10 a menos 34, no sistema internacional, tá? Então tudo no sistema internacional, então o Hzinho eu sei, o 2, o π, 3,14, 15, 9, 2, etc, o valor do π, o m, que é a massa total ali das partículas que eu tenho no meu sistema, então a massa total é mzinho, o K é a mesma constante, ali constante de Boltzmann, do slide anterior, e o T é a temperatura absoluta. Então, gente, você bota ali os parâmetros do teu sistema, que é basicamente a massa e a temperatura. Massa e temperatura, então a massa total das partículas que eu tenho ali, a temperatura do meu sistema, o resto é constante, faz esse cálculo e aí você vai ter aqui esse V ao contrário, que é o comprimento de onda térmico de de Broglie, tá? E agora o que eu faço? Eu comparo as distâncias que eu tenho entre as minhas partículas ali no sistema com esse comprimento de onda térmica de de Broglie. Se a distância que separa as partículas for menor que o valor que eu consegui aqui por essa fórmula, então você está no caso quântico, tá, gente? E aí você tem que usar essas fórmulas aqui para as partículas que você tem, dependendo se são férmions ou se são bósons, tá? Daí você escolhe uma ou outra. Então, quando a distância entre as partículas for menor que esse parâmetro aqui, é caso quântico. Exemplo, no interior aí das estrelas de nêutrons. A gente não vai falar aqui de estrelas de nêutrons, mas nas estrelas de nêutrons são objetos tão densos gravitacionalmente no universo que a distância entre as partículas que compõem essa estrela de nêutrons é muito menor que esse comprimento de onda térmica de de Broglie calculado para essa estrela que está aqui. Então, certamente essa estrela, né, o comportamento das partículas ali é uma distribuição quântica, tá, gente? Porque a distância entre elas é menor que esse parâmetro que a gente calcula. Agora, para um gás ideal, a distância entre as moléculas do gás ideal é maior que esse comprimento de onda térmico. E é por isso que um gás ideal, então, eu posso usar uma distribuição ali dos níveis de energia de Maxwell-Boltzmann, porque é um caso clássico, não chega a ser um caso quântico. Então, esse é o juiz, tá?
Entenda isso, esse é o juiz. Esse comprimento de onda térmica de Broglie é o juiz para saber se você tem que usar as distribuições quânticas ou se você pode usar a distribuição clássica de Maxwell-Boltzmann. Então é só ver se a distância entre as partículas é menor que esse cara ou é maior que esse cara, tá bom? Então, entendido isso, gente, se eu tiver férmions e eu começo a levar esses férmions para baixas temperaturas, se eu quiser mostrar aqui num gráfico, tá? Só para mostrar para vocês o que está acontecendo, ó. Então, isso aqui é um gráfico da distribuição, né? A probabilidade, portanto, ó, entre 0 e 1, tá? A probabilidade de eu encontrar partículas em determinado nível de energia depende da temperatura do meu sistema, ó, T1, T2, T3, tá? Então vamos começar com a temperatura inicial, que é a amarelinha. Uma temperatura alta, veja aqui pelo processo, ó, a maior das temperaturas, T1 é maior que T2, que é maior que T3, tá? Entender bem o gráfico. Então a maior temperatura é a amarela. O que a gente vê é que tem um monte de partículas aqui no estado mais baixo de energia, tá? E aqui no eixo X é energia, tá vendo? Energia pela energia de Fermi. Então a razão entre a energia do estado e a energia de Fermi. Se essa razão é 1, então significa que esse valor aqui é a energia de Fermi do sistema, porque se a energia do estado dividido pela energia de Fermi dá 1, então a energia do estado é a própria energia de Fermi, porque daí vai ficar a energia de Fermi sobre a energia de Fermi, que é 1, tá? Então, cada vez que tiver nesse 1 aqui, não significa 1 joule de energia, não significa 1 elétron-volt de energia, não. Isso aqui, esse 1 significa energia de Fermi. Então, energias abaixo de 1 nesse gráfico significa energias abaixo da energia de Fermi. Tudo bem? E energias acima de 1 aqui nesse gráfico significam energias acima da energia de Fermi. Beleza? Tá, entendemos então. Então, no meu gráfico amarelo, eu tenho um monte de partículas aqui, ó, o F, né, que é a probabilidade de eu encontrar, é alta para energias abaixo da energia de Fermi, mas também é alta aqui, 20%, 10%, etc., para energias acima da energia de Fermi. Então eu tenho partículas por todas as minhas energias. Seja energia abaixo da energia de Fermi ou acima, eu tenho partículas povoando todos os níveis de energia do meu sistema. É isso que está dizendo. Tem partículas em todos os níveis aí de energia, tá? Agora, quando eu reduzo a temperatura, olha lá, vamos entender aqui o gráfico. O T1 é maior que o T2. Então, quando eu reduzo a temperatura de T1 para T2, a probabilidade, né, de eu encontrar partículas com energia maior que a energia de Fermi diminui, ó, já está chegando a valores mais baixos. Tá? E a probabilidade de eu encontrar partículas com energia abaixo da energia de Fermi já aumenta. Olha aqui, o gráfico vermelho está acima do amarelo aqui e abaixo do amarelo aqui, tá bom? Se eu baixo ainda mais a temperatura para T3, isso ainda se intensifica. Então eu tenho uma probabilidade ainda mais baixa de encontrar partículas com energia acima do nível de Fermi e uma probabilidade muito mais alta de encontrar partículas com energia abaixo da energia de Fermi, tá bom? E se eu botar o caso hipotético de temperatura no zero absoluto, aí volta para aquele caso que foi o primeiro slide que a gente comentou aqui dos férmions. Ou seja, eles se empacotam nos níveis de energia, desde a energia mais baixa, que não é exatamente zero, tá? Mas é o primeiro estado de energia, que é o estado fundamental, desde ali até a energia de Fermi, que é a máxima energia ocupada. Então, esse gráfico tem tudo a ver com aquele primeiro slide. Ele só está mostrando graficamente o que a gente já tinha discutido que acontece. Então, para altas temperaturas, eu posso ter partículas em todos os níveis de energia, pessoal, ok? E quando eu vou jogando isso para o zero absoluto, eu vou cada vez mais povoando os níveis abaixo da energia de Fermi. No caso hipotético do zero absoluto, o maior nível de energia ocupado é o nível de energia de Fermi. Então esse gráfico só está mostrando isso, é importante interpretar bem o que está acontecendo aqui, tá bom? Então, gente, nesse caso de férmions a baixas temperaturas, que é o que a gente está falando, a gente chama o sistema de matéria degenerada. Então, se eu tenho férmions lá próximo do zero absoluto, eles constituem uma massa de matéria degenerada, ou seja,
todas elas ocupando os menores níveis de energia até a energia de Fermi. Então isso se chama matéria degenerada. O que é matéria degenerada? Um bloco de férmions, uma montoeira de férmions, lá próximo do zero absoluto. Tudo bem? Então, quando acontece isso, é matéria degenerada, o máximo de energia ocupado ali é por volta do nível de energia de Fermi. Eventualmente vai ser um pouco maior, porque o zero absoluto não é atingido, né? Então a gente sempre pode ter uma ou outra partícula acima do nível de energia de Fermi. Então esse é o conceito visual, né, de energia de Fermi, né, o máximo de energia ocupado, que a gente tinha falado anteriormente. E aí é o princípio de exclusão de Pauli que impede o colapso. Né? O que é o colapso? Seria, se eu jogasse a temperatura bem próximo do zero absoluto, por que essas partículas todas não deixam de ocupar espaço? Por que elas não se juntam a ponto de não ter mais volume nenhum ali? Porque elas não podem. Simplesmente se eu tiver partículas no mesmo lugar do espaço e essas partículas são fermiônicas, que é só repeteco do que a gente já discutiu. O que acontece é que cada uma vai ter o seu nível de energia. Elas não podem se ocupar, se comprimir todas no mesmo lugar, no mesmo nível de energia. Tá? Então elas resistem a isso, elas resistem a esse processo de baixar a temperatura, juntar, baixar a temperatura, juntar, baixar a temperatura, juntar. Elas não querem juntar eternamente. Então elas resistem exercendo pressão contrária. Isso se chama pressão de degenerescência. Vamos lá, hein, gente? Então, o que é pressão de degenerescência? Se eu pegar um conjunto de férmions e baixando a temperatura, ou começar a comprimir esses férmions, tentar empurrar um contra o outro, empurrar um contra o outro, para o mesmo lugar do espaço, eles resistem a isso pelo princípio de exclusão de Pauli. Essas partículas não podem ocupar o mesmo lugar do espaço e os mesmos níveis de energia, portanto, elas resistem, e essa pressão de resistência é a chamada pressão de degenerescência. Tá? Quando a matéria está já bem próxima de estar no estado de matéria degenerada, que está todo mundo ocupando os níveis de energia aí até o nível de energia de Fermi. Beleza? E se eu pegar bósons a baixas temperaturas, então vamos ver o que acontece aqui no gráfico. A temperatura de 1 Kelvin, 5 Kelvin, 10 Kelvin, 20 Kelvin, tudo temperatura bem baixa. Tá? É menos 250, menos 260, menos 268 aí, graus Celsius, é bem baixo mesmo. E aqui de novo, ó, probabilidade em função da energia do estado. O que a gente vê é que se a temperatura é alta, como essa curva aqui azul, eu tenho partículas bosônicas, aqui são bósons, tá? Por todos os níveis de energia. Claro, tem mais partículas no estado fundamental, né? A probabilidade é maior, mas eu ainda encontro partículas em vários níveis de energia. Não está todo mundo aglomerado lá no menor nível de energia. Agora, se são bósons que não seguem o princípio de exclusão de Pauli, portanto, e eu começo a levar a temperatura para o zero absoluto, eu vou ter todo mundo se empacotando, né? A curva preta, ó, a curva preta está basicamente no zero aqui. Então não tem princípio de exclusão, elas podem se juntar todas no mesmo local do espaço, tá, gente? E elas não exercem pressão de degenerescência, porque elas não vão resistir a isso, elas são bósons, então eu posso comprimir todo mundo no mesmo lugar e no mesmo nível de energia. É isso que esse gráfico está me dizendo. Então, se eu levar todo mundo para próximo do zero absoluto, todos esses bósons vão para o estado fundamental. Eles tendem todo mundo a ir para o estado fundamental. Não existe energia de Fermi, não tem energia de Fermi, é tudo lá no zero, tudo, quer dizer, não exatamente zero, mas no nível mais baixo de energia, tá bom? Então, isso forma o chamado condensado de Bose-Einstein, esse é o nome, né? Todos esses bósons a temperatura bem próxima do zero absoluto, é um chamado condensado de Bose-Einstein, é como se fosse um estado diferente da matéria, né? Todas as partículas aí no estado mais baixo de energia. A matéria pode ter comportamento exótico completamente diferente do que se comporta uma caneta, uma parede aqui no mundo da nossa temperatura ambiente, né? Se eu jogar essas partículas lá para baixo as temperaturas, para a temperatura de Bose, próximo do zero absoluto, se forem bósons, eles formam esses condensados de Bose-Einstein com todo mundo no nível mais baixo de energia. Então eles podem ter superfluidez, supercondutividade, que a gente não vai falar aqui, mas são esses comportamentos exóticos, estranhos da matéria a essas baixas temperaturas. E se forem férmions a muito baixas temperaturas, essa matéria degenerada ali até o nível de energia de Fermi, isso também se chama condensado de Fermi
Dirac, tá? Que também é um comportamento diferente da matéria, para aquelas partículas que são férmions. E os condensados de Bose-Einstein são para as partículas que são bósons, tá bom? E aí eu posso ter um número ilimitado de partículas na mesma região do espaço. E aí bota em xeque o que a professora do colégio sempre dizia pra gente, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Opa! Se forem bósons, não há problema. Pode pressionar todo mundo ali que eles não vão resistir. Os bósons eu posso ter quantos eu quiser no mesmo local, não há problema nenhum, porque eles não obedecem o princípio de exclusão de Pauli, tá bom? Então aqui tem um desenho, tá só mostrando a temperaturas em nanokelvin, tá, pessoal? Se eu começo a baixar a temperatura aqui de um sistema de bósons, eles vão reduzindo, e eles não têm problema nenhum com isso. Os férmions não. Se eu começo a baixar a temperatura de um sistema de férmion, e isso aqui, essas cores aqui é por microscopia, tá? Então a gente tem noção de onde as partículas estão aqui pela cor, saber se tem mais partículas aqui ou mais partículas lá. Então quanto mais vermelho, maior a concentração de partículas ali. Os férmions não. Se eu começo a baixar a temperatura dos férmions, eles não vão se aglomerando ad eterno. Eles resistem pela pressão de degenerescência, que é o que a gente estava falando ali, por causa do princípio de exclusão de Pauli, tá bom? E por último, pessoal, que vai acabar a aula aqui, uma discussão interessante que a gente precisa ter é o seguinte: a gente é constituído basicamente aí os nossos átomos de elétrons, prótons e nêutrons. Pare para pensar. Elétrons são partículas fundamentais do tipo lepton, portanto são férmions. Então os elétrons que nos constituem são férmions. Os prótons que nos constituem, agora a gente sabe que eles são hadrons do tipo bárion, são formados por 3 quarks. E os hadrons do tipo bárion também se comportam como férmions. Então os prótons se comportam como férmions, os elétrons se comportam como férmions e os nêutrons, que também estão lá no núcleo dos nossos átomos, eles também são bárions. Então eles também são hadrons do tipo bárion formado por 3 quarks. Então eles também se comportam como férmions. Ou seja, a gente é constituído basicamente de matéria fermiônica. As coisas ao nosso redor são constituídas basicamente de matéria fermiônica, de partículas que se comportam como férmions. E isso é bom. E é por isso que a minha mão não entra por dentro da outra, porque são férmions. Eu não posso comprimir todo mundo aí no mesmo lugar do espaço. Tá? Então, a estabilidade do mundo material à nossa volta é uma estabilidade porque essas coisas são feitas de partículas que se comportam como férmions. Se as coisas ao nosso redor fossem constituídas de partículas que são bósons, elas não teriam problema nenhum, não teria como você manter uma partícula, né, sei lá, elas não tenderiam a se separar. Eu posso ter quantas eu quiser no mesmo lugar do espaço. Então, a matéria comum não colapsa, a matéria comum não some assim, não se junta no mesmo lugar do espaço, porque é impossível, elas se comportam como férmions, então elas seguem o princípio de exclusão de Pauli e a gente é feito de matéria fermiônica. Então parece que são coisas que não tem nada a ver com o nosso dia a dia, mas tem tudo a ver, na verdade, com o comportamento das coisas ao nosso redor, né? Tudo que nos acontece tem a ver com átomos, tem a ver com partículas, tem a ver com energia e tem a ver, então, com o comportamento da matéria. Beleza, pessoal? Então, nossa aula de hoje é isso. Lembra, bósons e férmions não são partículas, são categorias de comportamento. E a gente viu várias que são do tipo bóson e várias que são do tipo férmion. Beleza? Valeu e até a nossa próxima aula.